Olá, gente. Tudo bem? Então, eu hoje queria falar um pouquinho sobre as baterias de cadeira de rodas motorizada. Tem algumas dúvidas muito frequentes com relação ao carregamento, como é que funciona essa história, por que eu preciso cuidar da bateria, quanto que ela dura, e tem bastante dúvidas que a gente tem, né, na hora de usar essa bateria nesta cadeira de rodas motorizada. O que eu tenho visto é que muitas vezes os fornecedores eles falam coisas diferentes. Uns falam para carregar durante a noite toda, outros falam que pode carregar aos poucos, não tem problema, outros falam que é bom deixar descarregar tudo, outros falam não deixa descarregar tudo. A gente fica um pouco perdida nessa história, falar a verdade. Mas vamos primeiro entender o que faz essa bateria, né? Por que precisa a bateria cadeira de rodas motorizada? Muito bem, eu tenho lá a minha cadeira, né? Ela está precisando de alguma coisa para tocá-la para frente, certo? Eu quero que ela vá para frente, eu quero que ela ande. Ok. A cadeira motorizada, né? Ela tem dois motores, né? Um de cada lado, dois motores ali para fazer essas rodas girarem. Para fazer esses motores funcionarem, eu vou ter que ter alguma fonte de energia, certo? E essa minha fonte de energia são as baterias, tá? Então eu tenho lá as baterias que me dão a fonte de energia que eu preciso para tocar esses motores. Bom, existem alguns tipos de baterias, mas a mais usada nas cadeiras de rodas motorizadas, que é o que nos interessa, são as baterias seladas. Elas são compostas de ácido, de chumbo ácido, e elas têm o compartimento completamente selado, ou seja, não dá para eu ter acesso, é mais ou menos como a bateria do carro, né? A bateria do carro também a gente não tem acesso normalmente os carros agora mais atuais, as baterias são seladas, ou seja, você não precisa ficar colocando mais líquido, colocando mais água ou qualquer outra coisa ali dentro, não precisa, né? Ela mesma se autorregula ali dentro e então ela funciona dessa forma, ok? Mas o que realmente acontece ali dentro? Dentro da bateria tem o que a gente chama de eletrodos, né? Existem dois eletrodos em cada placa da bateria, né? Então a bateria é formada por várias placas, né? E essas placas elas têm um eletrodo negativo e um eletrodo positivo, né? Um eletrodo de chumbo e um eletrodo de dióxido de chumbo. Muito bem. Eu tenho na parte negativa, eu tenho vários elétrons, né? Vários elétrons. Só que nesse meio, o que acontece? No meio químico, o conjunto aqui, ele tende a se igualar, né? As forças, elas se igualam. Então, o que acontece? Os eletrodos, eles migram para o lugar onde quase não tem eletrodo, que é o polo positivo, não é? Então, eles vão migrando. E nessa migração, eles vão produzindo o quê? Energia. Então, é dessa energia que eu vou usando, né, para que a minha cadeira funcione, ok? Então, quando isso vai acontecendo, eu estou usando a minha bateria, quer dizer, ela está produzindo energia para tocar lá meus motores. Muito bem, mas chega uma hora em que as coisas aqui se equilibram. E aí é onde a minha bateria está descarregada. Então, quando esses eletrodos passam para o polo positivo, para neutralizar essa diferença, é onde a bateria se descarrega.
né? Então, aí eu tenho que ter o processo de carregamento da bateria. Então, como é que eu vou fazer com essa minha bateria que está ali sem carga, né? Minha bateria está lá sem carga, ela neutralizou tudo que tinha que neutralizar aqui, então ela não me oferece mais essa energia para tocar o meu motor. Ok, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa bateria e levar para a energia que eu tenho. Qual é a energia que a gente tem? A energia da parede, a energia elétrica da nossa casa, certo? Então, ponho o plug do carregador na parede, onde tem a energia que vem lá da Eletropaulo, da Enel, etc. E através deste carregador, então eu pego a energia da rede elétrica e transporto ela para novamente carregar o quê? Os meus polos negativos, carregar minha bateria de elétrons, né? Então é onde eu carrego a minha bateria para voltar a usá-la na minha cadeira de rodas. Muito bem. Agora vamos pensar um pouco. Isso é um sistema fechado, não é? Eu tenho uma quantidade de energia que eu consigo acumular aqui na bateria. Vai de acordo com a amperagem que ela tem. Quando ela tem menos, ela vai promover menor autonomia para sua cadeira. Quando ela tem mais amperagem, ela vai produzir maior autonomia. Isso é uma questão da bateria, mas é uma coisa fechada. Quer dizer, eu tenho aquele tanto para gastar. E como é que eu vou gastar da melhor maneira? Não é? Então, assim, existem algumas coisas que a gente pode pensar para evitar o gasto desnecessário da bateria. Por exemplo, né, o trajeto que eu vou fazer. Se eu ficar pegando sempre ruas muito íngremes, não é? Aquelas rampas muito íngremes, é o que eu geralmente falo para as pessoas. Olha, a cadeira até sobe, mas ela vai gastar mais energia. Então, você vai gastar mais o combustível, entre aspas, né, da cadeira. Então, vai gastar mais, você vai ter menos autonomia com a sua cadeira. Uma cadeira que você poderia usar o dia inteiro, você vai usar ao meio-dia. Ou então a sua bateria vai acabar com muito mais rapidez. Ruas íngremes, o peso da pessoa, né? O peso do indivíduo, de quem vai andar na cadeira. Também a variação desse peso, né, também causa variação nessa autonomia da bateria. Pneus, os pneus descalibrados são outro problema, né? Quanto mais murcho o pneu, mais difícil é da cadeira andar. E como é mais difícil, vai gastar mais energia. E aí vai também acabar mais rápido com a sua bateria. O peso, os pneus, a rua íngreme e outra coisa também. Pisos muito difíceis, muito diferentes. Eu vou andar na areia, vou andar na terra, na grama, porque assim, a autonomia da cadeira com relação à bateria foi pensada de fábrica numa situação padrão. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas não está durando nada a minha cadeira. No manual falou que ela andaria tanto e não está andando tudo isso. Por quê? Porque você não está na condição ideal. Qual que é a condição ideal? Piso liso, horizontal e um indivíduo de mais ou menos 70 quilos. Então, esse é o padrão ideal. Não é? Lógico que a gente não vai conseguir manter isso, mas tem muita coisa que a gente pode evitar, não é? O nosso trajeto, nós temos que pensar o nosso trajeto. Eu tenho uma cadeira que, se eu ficar escolhendo as ruas mais difíceis para ir para onde eu quero, eu vou gastar mais. Se eu posso ir de ônibus de um lugar para o outro, eu não vou botar minha cadeira na rua e andar como se fosse um carro, não é? Porque aí ela vai gastar a bateria além do que é necessário. Se eu tenho um ônibus, se eu tenho um transporte, eu vou usar. Não é? Os pneus descalibrados é outra coisa. A gente vê muita gente por aí
com o pneu baixo, né? Com aquele pneu meio murcho. Isso realmente faz toda a diferença na hora da autonomia da cadeira, tá certo? E o que os fabricantes falam com relação ao carregamento da bateria? Além dele ser feito na tomada, não é? Você vai colocar na tomada, você tem que desligar a cadeira, né? Porque pode ter risco de esquentar demais as partes elétricas, né, e causar até um acidente. Então, desligue a sua cadeira quando estiver carregando, certo? Desliga lá. O que eles falam? Ah, mas você pode carregar toda noite, por exemplo, de 8 a 10 horas, não tem problema. Outros falam, não, você espera um pouco, espera descer as bolinhas coloridas ali do joystick até o laranja, aí você coloca para carregar. Isso vai variar de acordo com o fornecedor, de acordo com a marca da cadeira, né? De acordo com o modelo da cadeira, é o tipo de bateria que eles usam. Então, isso realmente você vai ter que olhar cada um, né? A sua cadeira ou a cadeira do seu paciente, qual é a recomendação do fabricante. Agora, outra dica para você economizar a bateria, além dessas coisas que eu já falei aqui, é também desligar sempre que não estiver usando. Por 2 motivos. Você desligar a cadeira, parou a cadeira, desliga, certo? Por quê? 2 coisas. Primeira coisa, se você deixar ela ligada, você pode sem querer bater no joystick ou alguém bater no joystick e movimentar essa cadeira sem estar esperando e pode causar acidente. Eu já vi isso acontecer e já soube também de outras pessoas que engancharam, né, aquele joystick embaixo da mesa de trabalho, levou mesa, levou tudo, porque realmente essas cadeiras elas são bem fortes, né? Então elas vão levando, se você não conseguir controlar, causa um estrago grande. Então, cuidado, desliga, parou, desliga, para evitar acidente e para economizar a sua bateria, tá? Então, sempre que parar, desliga a cadeira, não é? E é isso, gente. Eu acho que em matéria de bateria, o que a gente precisava saber era mais ou menos isso. Como é que elas funcionam? É um sistema um sistema químico, não é? De produção de energia, que vai se desgastando, que chega uma hora eu tenho que colocar para carregar na rede elétrica. Quando eu for carregar, eu tenho que desligar essa cadeira para não causar acidentes, não é? E tem algumas coisas que eu tenho que observar para eu poder economizar, né, o tempo de utilidade da minha bateria, tá? E é... I never made it, but I know what it